Meus queridos, a paz do Senhor, aleluia. Quantos estão felizes com Jesus? Diga amém. Glória a Deus. Abra comigo no livro de João, capítulo 15, versículo 16. Aleluia. João, capítulo 15, versículo 16. Aleluia. Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 15, versículo 16. Eu tenho 21 anos, estou acompanhado com a minha esposa, Tayane, essa mulher linda que está tirando a foto agora. Eu orei com muita fé para que Deus me abençoasse com ela. Estamos casados há 2 anos, mas orei com muita fé, e Deus me deu esse presentaço. Coitada, né? Não orou? Foi isso que Deus deu. Eu aprendi com meu mentor, pastor Mac, que eu tenho 2 mulheres na minha vida. Uma é a minha mãe, a outra é a minha esposa, porque uma me deu a vida e a outra a razão para viver. Tem algum solteiro aqui? Levanta a mão. Meus sentimentos. Que Deus possa abençoar. Quantos achou? Diga glória a Deus. João capítulo 15, versículo 16. Diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Em outras traduções a Bíblia está dizendo: não foi você quem me escolheu, mas eu escolhi você. Somente até aí. Tome o seu assento e aplauda ao nome do Senhor. Aleluia. Queridos, o texto a qual nós acabamos de ler é um texto extraordinário, é um texto fantástico, é um texto maravilhoso. Só que nós só vamos receber o que Deus quer nos entregar através desse texto quando nós entendermos o porquê que Jesus disse essas palavras. Qual é o verdadeiro significado de João 15, 16? E para que isso aconteça, primeiro nós precisamos saber que Jesus não veio de uma família cristã. Jesus veio de uma família de judeus praticantes, até porque o cristianismo veio após a morte e a ressurreição de Cristo. E naquele tempo, os anciões, os rabinos, os mestres, eles discutiam entre si com que idade que a criança começaria a estudar a palavra de Deus. E eles entraram em uma conclusão que a criança iria começar a estudar com 6 anos de idade. E eu aprendi com o pastor Abe Uber que quando a criança completasse 6 anos de idade, ela começaria a fazer o primeiro estágio chamado Bet Sefer no hebraico, que significa a casa do livro, que era dos 6 aos 10 anos de idade. Todas aquelas crianças eram praticamente obrigadas a começar a fazer esse estágio, que era dos 6 aos 10 anos de idade. No primeiro estágio, aquelas crianças, elas iriam decorar os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que nós chamamos de Pentateuco. E quando a criança completasse 10 anos de idade, todas aquelas crianças já sabiam os 5 primeiros livros do Antigo Testamento de cor. Só que algumas crianças se destacavam, e as que se destacavam eram convidadas para ir para o segundo estágio, chamado Bet Talmud, que significa casa de aprender, que era dos 10 aos 14 anos de idade. Só que o segundo estágio já era mais difícil, porque além da criança já ter decorado os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, aquelas crianças deveriam decorar todo o Antigo Testamento. Eu estou falando de todo o Antigo Testamento, 39 livros.
Quando aquelas crianças completassem 14 anos de idade, porque o segundo estágio era dos 10 aos 14, quando elas completassem 14 anos de idade, aquelas crianças sabiam o Antigo Testamento inteiro de cor, versículo por versículo, capítulo por capítulo, livro por livro, a lei, a cultura, a interpretação dos profetas. Ou seja, aquelas crianças eram expert na Bíblia Sagrada. Se fosse nos tempos de hoje, as crianças sabiam mexer, mexer no iPhone, no iPad, no tablet, sabe mexer no WhatsApp, no Face, no Instagram. Mas se falar para uma criança abrir a Bíblia Sagrada em um dos livros difíceis que nós achamos, elas não sabem. Elas sabem de tudo, menos da palavra de Deus. E aquelas crianças, quando completassem 14 anos de idade, elas sabiam o Antigo Testamento inteiro de cor. Nós estamos falando de uma criança de 14 anos de idade, que sabe o Antigo Testamento inteiro de cor. E quando a criança completasse 14 anos de idade, e que ela desejasse ir para o terceiro estágio, que se chamava Bet Midrash, que significa casa do estudo, ela deveria procurar um rabino daquela época, um pregador top, um pregador que ela admirava naquela época. E quando ela encontrasse esse pregador, esse rabino, ela iria se oferecer para aquele rabino, dizendo: eu quero ser o seu talmidinho. O que significa talmidinho? Talmidinho significa discípulo. Aquela criança se oferecia dizendo: eu quero ser o seu discípulo, o seu talmidinho. Só que aí que começava o desafio, porque o rabino iria avaliar aquela criança, e o rabino não dava resposta naquela hora. O rabino ia estudar da onde aquela criança veio, qual eram as condições sociais, financeiras, e só então o rabino iria aprovar ou não aquela criança, se aquela criança tivesse capacidade o suficiente para um dia ser como o rabino, ela era aprovada. Mas se ela não tivesse talento, se ela não tivesse potencial, se ela não tivesse capacidade o suficiente, ela não era aprovada. E a maioria das crianças não eram aprovadas, e as que não eram aprovadas deveriam ir para casa trabalhar na profissão do pai. Se o pai fosse pescador, ele seria pescador. Se o pai arrumasse sandálias, ele arrumava sandália. Se o pai fosse carpinteiro, ele iria ser carpinteiro. Ele tinha que ir para casa e trabalhar segundo a profissão do pai. E os que eram aceitos ouviam uma frase do rabino, e era com essa frase que aquela criança sabia que tinha sido aceita. E toda criança sonhava em um dia escutar aquela frase. Toda criança um dia crescia sonhando em um dia ouvir aquela frase de um rabino. E qual era a frase, pregador? A frase era: vem e segue-me. O sonho de toda criança era ouvir um dia, era o sonho. Aquelas crianças dormiam sonhando, acordavam sonhando, em um dia escutar: vem e segue-me. Porque essa palavra vem e segue-me não era somente, pastor, a confirmação do homem, mas a confirmação de Deus, que aquela criança estava preparada para fazer a obra de Deus. Vem e segue-me era a confirmação do próprio Deus. Era como se Deus estivesse dizendo: você tem capacidade para fazer a minha obra. Era como se Deus estivesse dizendo: você tem potencial para fazer a minha obra. Era como se Deus estivesse dizendo: você tem talento para fazer a minha obra. Se você tem, você faz. Se você não tem, você não faz. E algumas daquelas crianças que eram aceitas, porque o maior orgulho delas era de ouvir o rabino falando uma frase dessa para eles. Se fosse nos tempos de hoje, as crianças não cresceriam sonhando em ser famosos. Se fosse no tempo de hoje, as crianças não cresceriam sonhando em ser jogadores de futebol.
Se fosse no tempos de hoje, as crianças não cresceriam sonhando em serem doutores, advogados, não. Se fosse no tempos de hoje, as crianças cresciam sonhando em escutar: vem e segue-me, porque essa palavra era a confirmação de que aquela criança estava preparada para fazer a obra de Deus. Ou seja, a criança ia crescer dizendo: eu não quero ser jogador de futebol, eu não quero ser famoso, eu não quero ser artista, eu não quero ser um doutor, eu não quero ser um advogado, eu quero fazer a obra de Deus, porque esse é o meu orgulho. E toda criança sonhava em escutar isso, e as que escutavam ficavam tão felizes, que algumas saíam de suas cidades, mudavam de suas cidades, de seus estados, para morar dentro da casa do rabino, só para aprender como que o rabino acordava, só para aprender como que o rabino falava, como que o rabino orava, como que o rabino fazia comida, como que o rabino lidava com as diversidades do dia a dia, como que o rabino fazia comida, tudo eles queriam aprender com o rabino. Um dia, uma membra do pastor Eibe, ouvindo uma mensagem, ela disse que ela estava em Israel, e por um momento ela viu um rabino entrando dentro do banheiro. E quando ela viu esse rabino entrando dentro do banheiro, ela ficou pasma, ela assustou. Porque atrás do rabino ela viu uma fileira de talmidinhos entrando para dentro do banheiro junto com o rabino. Tamanho a intimidade, tamanho o desejo de aprender que aquelas crianças tinham. Flávio José escreve em um dos seus livros que o maior desejo, que o maior orgulho do talmidinho era que quando chegasse ao final do dia, aquelas crianças estivessem sujas, cobertas de poeiras das sandálias de seus rabinos. Porque o rabino naquele tempo o chão era batido, e a moda era usar sandálias. E conforme o rabino andava, a poeira subia, e pelo talmidinho estar tão perto do rabino, ele se sujava de poeira. E o maior orgulho do talmidinho era que quando chegasse ao final do dia, ele estivesse coberto de poeira, porque aquele era um sinal de que ele teve intimidade com seu rabino. Aquele era um sinal de que ele estava perto do seu rabino, que ele queria aprender e que ele estava fazendo a coisa certa. A criança crescia acompanhando o rabino, e quando ela completasse a idade de maior, que naquele tempo era com 30 anos de idade, ela deixava de ser um talmidinho, e ela se tornava um rabino. E como Jesus foi criado em uma família de praticantes, nós temos 100% a certeza de que Jesus passou pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro estágio, se tornou um talmidinho, passou um bom tempo com o rabino, e se tornou um rabino. Sabe aquela parte que você encontra Jesus com 12 anos na Bíblia ensinando para os mestres na sinagoga, e você procura Jesus depois e não acha, só vai encontrar Jesus com 30 anos de idade no batismo de João Batista? Pois é, Jesus estava passando por esses estágios, e eu te provo. Por quê? Porque a principal forma, o principal método de ensino no segundo estágio era responder qualquer pergunta com outra pergunta ou com uma história. E se você ver depois dos 30 anos de idade, nos primeiros livros do Novo Testamento, 100% das respostas de Jesus foi com outra resposta ou com uma história. A segunda prova que eu tenho é que quando Jesus aparece com 30 anos de idade, quase todas as pessoas chamavam Jesus de rabino ou mestre, porque mestre e rabino no hebraico tem o mesmo significado. E sabe por que elas chamavam Jesus de mestre? Porque rabino ou mestre não era um nome. Rabino ou mestre era um título dado somente àquele que passou pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro estágio, se tornou um talmidinho e então alcançou o nível de rabino. Ou seja, Jesus não era um bobo. Jesus estudou, Jesus se preparou.
Sabe por quê? Porque preparação gera oportunidades. Se Jesus não tivesse preparado, Jesus não teria aproveitado todas aquelas oportunidades. Porque cada oportunidade que Jesus teve, Jesus pregou. Cada oportunidade que Jesus teve, Jesus contou uma história. Porque preparação gera oportunidades. Tem gente que quer cantar, mas não se prepara. Tem gente que quer pregar, mas não lê a Bíblia, não ora, não estuda, não jejuma. Tem gente que quer ser grande, tem gente que quer fazer a obra de Deus, mas não se dedica, não se prepara. É impossível Deus te colocar ao lado dos grandes se você não estuda. É impossível Deus te colocar ao lado dos grandes se você não prepara. Preparação gera oportunidades. Jesus estava se preparando para realizar um ministério em 3 anos. Jesus se preparou 30 anos para exercer o seu ministério em 3 anos. Porque o que surge em efeito na sua vida não é aquilo que você faz, não é aquilo que você fala da boca para fora, é aquilo que você faz quando você está preparado. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus vai honrar a sua preparação. Jesus estava se preparando para realizar um ministério extraordinário. Se você quer grandes coisas na sua vida, no seu ministério, se prepare. Deus não vai entregar nada de mão beijada para você. Se prepare, porque preparação gera oportunidades. Ou seja, Jesus cresceu e se tornou um rabino. E assim como todo rabino, Jesus tinha que esperar as crianças virem e se oferecerem. Jesus tinha que ficar lá esperando as crianças virem e se oferecerem. Eu quero ser o seu talmidinho. Mas foi isso que Jesus fez? Jesus foi atrás de seus discípulos. Jesus não ficou parado esperando que as oportunidades viessem. Jesus foi atrás, porque o reino de Deus tem pressa. E a Bíblia vai dizer no livro de Mateus, que quando Jesus vai escolher o primeiro discípulo, Simão, Jesus está andando pela beira da praia. E enquanto Jesus anda na beira da praia, Jesus vê Simão no barco, jogando a rede para um lado, jogando a rede para o outro e nada. Jesus olha para Simão e a minha vontade era de estar naquele momento ao lado de Jesus para perguntar qual era o pensamento de Jesus naquele momento. E se eu estivesse lá e pudesse perguntar, Jesus me diria: Gabriel, os meus pensamentos para Simão que está lá no barco é que ele não seja pescador de peixes, mas é que ele seja pescador de almas. E eu imagino Pedro jogando uma rede para um lado e nada, Simão Pedro jogando uma rede para o outro e nada, jogando uma rede para o outro e nada. E eu imagino Simão que estava trabalhando como pescaria. Por quê? Porque ele não foi aprovado na escola, porque ele não tinha capacidade, ele não tinha potencial, ele não tinha talento suficiente para se tornar um rabino ou um talmidinho, e por isso ele foi mandado embora. Ou seja, ele era um excluído da sociedade. Para o homem ele não era capaz de fazer a obra de Deus. E eu imagino Simão jogando a rede para cá, jogando a rede para cá e pensando: poxa, eu poderia nesse momento estar fazendo a obra de Deus, eu poderia nesse momento estar pregando, eu poderia nesse momento estar ganhando almas, eu poderia nesse momento estar orando por os enfermos, mas eu estou aqui jogando uma rede para um lado, jogando uma rede para o outro, e parece que não está dando certo, parece que eu estou tentando, parece que eu estou lutando, e parece que esse não é o meu desejo. Irmão, vamos falar a verdade. Se tem uma coisa que é ruim, é você trabalhar para o homem, sabendo que no seu coração existe um desejo de trabalhar para Deus. Parece que as coisas não rompem, parece que as coisas não dão certo,
parece que você não se satisfaz. E eu imagino Simão Pedro jogando a rede, falando: Senhor, esse não é o meu sonho, esse não é o meu desejo. O meu sonho era de escutar um dia alguém dizer: vem e segue-me. O meu sonho era de escutar um dia alguém dizer: vem e segue-me. Esse era o meu sonho. Só que o meu sonho foi por água abaixo. Não tem jeito. Eu não tenho capacidade, eu não tenho potencial, eu não tenho talento, eu não estou preparado, eu não sou capaz. Só que por um momento, um homem chamado Jesus Cristo estava passando na beira da praia. E Jesus olha para Simão Pedro, sacode a mão e grita: Simão! Eu imagino Simão dentro do barco, olhando para a beira da praia, estava distante. E Simão imagina, olha e fala: rapaz, tem alguém me chamando. E Jesus mais uma vez: Simão! E Simão olha, tentando prestar atenção. Meu Deus, tem alguém me chamando lá na beira da praia, quem é? Estou ouvindo o meu nome. E de repente Jesus Cristo grita: Simão, vem e segue-me, Simão. Eu imagino Simão olhando, prestando atenção, escutando aquela frase: vem e segue-me. Eu imagino Simão olhando: rapaz, será que ele está falando comigo mesmo? Não é possível. Não é possível que eu estou escutando: vem e segue-me. Mas já faz algum tempo. E mais uma vez Simão escuta: vem e segue-me, Simão. Simão olha e fala: eu não estou acreditando. E Jesus lá na beira da praia grita: Simão, o meu plano para você é que você não seja um pescador de peixes, mas é que você seja um pescador de almas. Simão, as pessoas não te apoiaram, as pessoas não acreditaram em você, as pessoas disseram que você não tem potencial, não tem talento, não tem capacidade o suficiente. Mas Simão, eu te escolhi, para mim é o que importa, porque eu vou te capacitar, eu vou te levantar, eu vou fazer milagres através de você. Deus estava dizendo: ainda há esperança para o seu ministério. Deus estava dizendo: ainda há esperança para os seus sonhos. Pode ser que o homem olhe para você e diga: não tem talento, não tem capacidade, não tem potencial, dali não pode sair nada. Mas Deus, quando Ele olha para você, escute isso que eu vou te dizer. Deus não vê como o homem vê. O homem olha e diz: não vai chegar a lugar nenhum. O homem olha e diz: não vai dar nada. Mas Deus olha e diz: eu tenho preparado as nações para ti. Deus olha e diz: vai chegar a algum lugar sim, vai ser um vencedor, o sonho vai se realizar sim. E agora o texto ao qual nós lemos faz sentido, porque quando Jesus disse: não foi você quem me escolheu, mas eu escolhi você. Quando Jesus diz: não foi você quem me escolheu, Jesus tira a responsabilidade dele, porque se fosse ele quem tivesse escolhido, ele tinha a responsabilidade de crescer. Se fosse ele quem tivesse escolhido, ele tinha a responsabilidade de abrir portas. Se fosse ele quem tivesse escolhido, ele tinha a responsabilidade de colocar comida no celeiro. Se fosse ele quem tivesse escolhido, ele tinha a responsabilidade de ter agendas. Se fosse ele quem tivesse escolhido, ele tinha a responsabilidade de realizar seu próprio sonho. Mas quando Jesus diz: não foi você quem me escolheu, foi eu. Jesus está dizendo: a responsabilidade é minha.
Se foi eu quem te escolhi, a responsabilidade de abrir portas para você não é sua, é minha. Se foi eu quem te escolhi, a responsabilidade de te levantar não é sua, é minha. Se foi eu quem te escolhi, a responsabilidade de honrar a sua fé, de honrar o seu ministério, não é sua, é minha. Se foi eu quem te escolhi, a responsabilidade de colocar comida no seu celeiro, não é sua, é minha. Se foi eu quem te escolhi, a responsabilidade de colocar você junto aos príncipes dessa terra, não é sua, é minha. Se foi eu quem te escolhi, a responsabilidade de honrar você não é sua, é minha. Porque se a responsabilidade é minha, eu abro porta. Se a responsabilidade é minha, eu dou talento. Se a responsabilidade de abençoar é minha, eu capacito. Se a responsabilidade de abençoar é minha, eu levanto na terra. Se a responsabilidade é minha, Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Eu vou dizer de novo: Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Sacode pelo menos 2 pessoas e diga para ela: você é um escolhido de Deus. Quando Jesus disse: foi eu quem te escolhi, Deus está dizendo: deixa que eu cuido de tudo. Deus está dizendo: para de perder suas noites de sono, foi eu quem te escolhi. Deus está dizendo: não se preocupe se a comida na geladeira está acabando, foi eu quem te escolhi e eu não vou deixar faltar. Deus está dizendo: se foi eu quem te escolhi, sou eu responsável para colocar roupas novas no seu guarda-roupa. Deus está dizendo nessa noite para alguém: se foi eu quem te escolhi, eu sou responsável para criar caminhos para você chegar aonde você sonha. Assim diz o Senhor: eu não escolho os capacitados, mas eu capacito os escolhidos. Aleluia. Aqui eu aprendo umas lições. Primeira, independente do que os outros falam a respeito dos seus sonhos, nunca desista deles, continue sonhando. Independente do que as pessoas falam a respeito dos seus sonhos, nunca desista deles, continue sonhando. Diz o pastor Josué Gonçalves: Deus sempre nos prova na área que Ele mais quer nos abençoar. Deus sempre nos prova na área que Ele mais quer nos abençoar. Sabe essa área que você está dizendo: Senhor, estou sendo provado, Senhor, está sendo difícil, Senhor, não sei o que fazer. Deus está dizendo: é nessa área que eu quero te abençoar. Você está dizendo: Senhor, o meu sonho se acabou com as brigas, eu casei pensando em ser abençoado, mas é tanta luta, é uma luta atrás da outra. Deus está dizendo: é nesta área que eu quero te abençoar. Você está dizendo: Senhor, eu estou passando necessidade financeira, eu estou passando grandes dificuldades no meu ministério. Deus está dizendo: é nessa área que eu quero te abençoar. Você está dizendo: Senhor, a minha saúde não está bem, eu não sei o que fazer. Deus está dizendo: é nesta área que eu quero te abençoar. Você pode estar dizendo: Senhor, eu abri uma empresa, eu abri um negócio, mas não está dando certo, eu vou parar. Deus está dizendo: é nesta área que eu quero te abençoar. Você está dizendo: Senhor, eu comecei, não está dando certo. Deus está dizendo nesta noite: é nesta área que eu quero te abençoar. Lembre-se, Deus sempre nos prova na área que Ele mais quer nos abençoar. Depois de ser cortado do time de basquete da escola,
Ele foi para casa, se trancou dentro de um quarto e chorou muito. Michael Jordan não desistiu dos seus sonhos e se tornou um dos maiores jogadores de basquete do mundo. Ele não falava até os 4 anos de idade. Seu professor disse que ele nunca seria nada na vida. Albert Einstein não desistiu dos seus sonhos e se tornou um dos maiores gênios que a física já teve. Aos 11 anos de idade foi cortado do time da escola, depois de ser diagnosticado com uma doença de crescimento, que fez ele ser pequeno demais perto dos garotos de sua idade. O Messi não desistiu dos seus sonhos. E no começo desse ano de 2016, ele foi eleito pela 5ª vez o melhor jogador de futebol do mundo. O professor disse que ele era burro demais para aprender. Thomas Edison não desistiu dos seus sonhos e se tornou o inventor da luz. Ela foi rebaixada no trabalho como âncora, porque não era adequada para apresentar TV. A Oprah não desistiu dos seus sonhos e se tornou uma das maiores apresentadoras de TV que o mundo já conheceu. Ele foi despedido do jornal por falta de criatividade. O Walt Disney não desistiu dos seus sonhos e criou o maior parque de diversões que já existiu na Terra. Sua noiva morreu, fracassou nos negócios, teve um colapso nervoso e perdeu 8 eleições. Quase nada. Abraham Lincoln não desistiu dos seus sonhos e se tornou o presidente dos Estados Unidos da América. Por isso, toda vez que o diabo dizer a você é o fim, não acredite. Ali na verdade é o começo dos melhores dias e das maiores vitórias que virão sobre a tua vida. O diabo disse a José dentro da cisterna: é o fim. Deus disse: não, José, é o começo. O governo do Egito te espera. O diabo disse a Moisés dentro do deserto: é o fim. Deus disse: não, Moisés, é o começo. Você será o grande libertador desse povo. O diabo disse a Esther no tempo da escravidão: é o fim. Deus disse: não, Esther, é o começo. Transformar-te-ei na rainha dos medos e persas. O diabo disse a Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha ardente: é o fim. Deus disse: não, é o começo. Vocês serão os grandes governadores da Babilônia. O diabo disse a Jonas dentro da barriga do peixe: é o fim. Deus disse: não, é o começo, Jonas. Você será um grande pregador e Nínive será transformada através da sua vida. O diabo disse a João, exilado na ilha de Patmos: é o fim. Deus disse: não, João, é o começo. Você escreverá um dos livros mais extraordinários da Bíblia, o Apocalipse. Agora segura. O diabo disse a Jesus Cristo morto na cruz: é o fim. Deus disse: não, meu filho, é só o começo, pois hoje eu entrego o poder dos céus e da terra nas tuas mãos. Por isso que toda vez que o diabo dizer para você não dá mais, Deus está dizendo dá sim. Por isso que toda vez que o diabo dizer para você não tem mais jeito, Deus vai dizer tem jeito sim. Por isso toda vez que o diabo dizer para você é o fim, comece a dar glória a Deus, porque Deus está dizendo é apenas o começo, é apenas o começo, é apenas o começo. A sua história não vai acabar. Deus tem um plano de vitória para você. Aplauda o nome do Senhor. Não é o fim. Não é o fim. Talvez você veio aqui e o diabo está dizendo para você: é o fim do seu ministério. Assim diz o Senhor: é o começo do seu ministério. Talvez o diabo trouxe você aqui com uma doença terminal e você está dizendo não tem mais jeito. Assim diz o Senhor: eu sou o médico dos médicos, ainda tem jeito para você.
Talvez o diabo trouxe, você veio aqui e o diabo veio falando na sua cabeça: é o fim da sua empresa, é o fim dos seus sonhos, não tem mais jeito. Mas assim diz o Senhor: tem jeito sim. Deus vai fazer uma virada na sua vida, as coisas vão começar a acontecer. Deus não perdeu o controle da sua vida sentimental, Deus não perdeu o controle do seu casamento, Deus não perdeu o controle do seu ministério. Deus te escolheu, e se Ele te escolheu, Ele está responsável para te abençoar, para te levantar, para te entregar os milagres que você precisa. Aleluia! Se tem uma coisa que o diabo fica nervoso, é quando Deus escolhe alguém. Se tem uma coisa que, se o diabo tem ainda cabelo na cabeça, ele termina de arrancar, é quando alguém aparece lá no ventre e Deus fala: esse é o meu escolhido, esse é minha escolhida. O diabo estava já projetando para matar, projetando para você ter uma vida de dificuldades. Mas Deus está dizendo: você não toca nela, ela é escolhida minha. Você tinha tudo para dar errado, mas por causa que Deus te escolheu, até aquilo que ia dar errado vai dar certo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao nome do Senhor? Até aquilo que ia dar errado vai dar certo, em nome de Jesus. Fique em pé, eu quero orar por você. Antes de orar, eu escutei uma história, e ela é uma história verídica, de um pai fazendeiro. E esse pai fazendeiro, ele tinha um filho, ainda criança. E um dia ele levou esse filho para andar no campo, visitar uma capela que estava lá no meio do pasto. E o pai levou essa criança na capela, chegou na porta da capela. O pai olhou para o filho e disse: meu filho, o que é que você está vendo? Aquela criança disse: pai, eu estou vendo uma capela. O pai olha para a criança e fala: abra a porta, entra. A criança abre, entra, e ele pergunta: e agora? O que que você vê? A criança fala: pai, eu vejo um banco, um tamborete, e eu vejo uma corda amarrada no teto. Para que é isso, pai? O pai olha para aquela criança e fala: filho, quando eu não existir mais, e que você crescer, você vai vender a fazenda, vai vender a herança que eu vou te deixar, e você vai gastar com prostituição, com drogas, com mulheres, com bebidas, e você vai perder tudo que você tem. Você vai perder amigos, você vai perder a herança que eu te dei. E quando você perder tudo, que você cair em si, eu quero que você lembre dessa capela. Quando nada mais tiver jeito para você, eu quero que você lembre dessa capela. E você vem aqui, eu quero que você suba nesse banco. Eu quero que você coloque essa corda no pescoço e pule. O menino olha para o pai e fala: pai, você está ficando doido? Que negócio é esse? Isso nunca vai acontecer. Pai, eu te amo e nunca faria isso. Passou-se os anos, o pai faleceu, a criança cresceu, e a criança fez exatamente o que o pai havia dito. A criança foi para o mundo, gastou a herança, gastou com drogas, prostituição, gastou com o mundo lá fora. E chegou no momento que aquela criança lembrou do que o seu pai tinha dito. E ela lembrou que ela não tinha mais nada na vida.
ela não tinha amigos, ela não tinha família, ela não tinha bens, ela não tinha dinheiro, ela não tinha nada. E ela lembrou do que o pai tinha dito, e lembrou da capela, e ele foi até lá. A capela já estava velha. Ele abriu a porta, entrou, e quando ele entrou, ele viu o banco empoeirado, e ele subiu naquele banco, pegou a corda, colocou no pescoço, e foi como se o filme passasse em sua cabeça. Tantas oportunidades que ele havia perdido: amigos, dinheiro, herança, família, bens. Ele perdeu tudo. E ele aperta a corda no pescoço, e ele diz: para mim não tem jeito mais. E quando ele diz isso, ele pula. E quando ele pula, ele se assusta, porque o fundo do teto era um fundo falso. E quando ele pulou, o teto se rompeu. E quando a poeira abaixou, que ele sacode a cabeça, limpa o suor com poeira, e ele olha para o chão, em meio aos cacos da telha do fundo falso, ele vê que no chão tinha milhares de pedras preciosas, tinha diamantes, tinha rubis, tinha esmeralda, tinha safira. Ele coça o olho, limpa o olho, e ele olha como se não estivesse acreditando. E lá no meio daquelas milhares de pedras preciosas, tinha uma carta. Desesperado, ele pega a carta, e na carta estava escrito: meu filho, eu te conheço desde quando você nasceu. Eu conheço o seu coração, eu conheço a sua mente, e eu sabia que você ia pegar a minha herança, a herança que eu te dei, e que você ia gastar com tudo que não prestava, que você iria perder a oportunidade que eu te dei de viver no centro da minha vontade. Você perdeu tudo, mas eu preparei esse momento para quando você soubesse que não dava mais, eu criei um novo começo para você. O valor das pedras preciosas é o triplo do valor de toda a herança que eu te dei. Assinado: Papai te ama. Talvez você veio aqui hoje, e por você pensar que você não tem capacidade, não tem talento, não pode, e por você perder todas as oportunidades que um dia a vida ou Deus te deu, você disse: não quero mais. Mas assim diz o Senhor: eu te trouxe nessa noite para te dizer, ainda há esperança para você. Eu sou um Deus de segundas chances, eu sou um Deus de segundas chances, eu sou um Deus de segundas chances. Ainda há esperança para o teu casamento, ainda há esperança para o teu ministério, ainda há esperança para os teus sonhos, porque o que o diabo tirou, eu dou em dobro para você. Aleluia! Eu quero que você abrace alguém que está do seu lado, 2, 3 pessoas, e eu quero orar por você. Isso, abrace 2, 3 pessoas. Feche os seus olhos e escute o que eu quero te dizer. Acredite, você nasceu para voar alto, então voe alto. Se não conseguir voar, corra com todas as suas forças. Se não conseguir correr, ande, mas siga em frente. Se não conseguir andar porque tropeçou e caiu, arraste-se, mas nunca desista dos sonhos de Deus.
para a sua vida. Meu mentor disse uma frase e eu quero dizer nessa noite: não coloque um ponto final aonde o autor da sua história ainda está escrevendo. Não coloque um ponto final aonde o autor da sua história ainda está escrevendo. Eu quero convidar você a orar por esta pessoa que está ao seu lado. Eu quero convidar você a orar dizendo: Pai, eu desviei, Pai, eu não obedeci o teu chamado, o teu propósito, Senhor. Diga: Senhor, os meus sonhos foram por água abaixo, Senhor, eu vivo hoje aquilo que eu não queria, mas eu creio, Pai, eu creio no poder da tua palavra, eu creio, Pai, que o Senhor é um Deus que restitui, eu creio, Senhor, que os sonhos que eu sonhei para o meu casamento não vai acabar, eu creio, Pai, que os sonhos que eu sonhei para o meu ministério não vai acabar, eu creio, Pai, que os sonhos que eu sonhei para minha família não vai acabar, eu creio, Pai, que os sonhos que eu sonhei para os meus filhos não vai acabar, eu creio, Pai, no agir do Senhor para as nossas vidas. Pai, foi o Senhor que escolheu esse homem, foi o Senhor que escolheu essa mulher, foi o que o Senhor que escolheu, Senhor. Então, Pai, entra com a providência, faça um milagre em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Oh Espírito Santo, quantas pessoas feridas, machucadas, porque sonharam em crescer, sonharam em ser alguém, sonharam em conquistar, mas foram tantas lutas, Senhor, foram tantas provas. Ora abaixando o camarada, ele abaixando. Foi tantas tempestades, foi tantas dificuldades, que essa mulher fala: eu sonhava, mas hoje eu não sonho mais. Eu desejava, mas hoje eu não desejo mais. Senhor, visita o coração dele agora. Senhor, visita o coração. Senhor, eu vejo lágrimas nessa noite. O Senhor está curando feridas que o tempo fez. O Senhor está curando feridas que a decepção fez. Mas, Pai, eu quero usar o talento que o Senhor me deu para profetizar que aquilo que o diabo roubou, o Senhor vai dar em dobro para essa mulher. Eu quero profetizar: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu quero profetizar que o que o diabo roubou, o Senhor vai em dobro, em nome de Jesus. Pai, visita a casa, o ministério, o casamento, a família desta pessoa que veio aqui dizendo: Senhor, não tem mais jeito, não tem como mais. Tem jeito sim, tem jeito sim. A última palavra vem de Deus, a última palavra vem de Deus, a última palavra vem de Deus. E assim diz o Senhor: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Levante a sua mão para cima, eu quero que você receba esta palavra na sua vida. Vai dar certo, em nome de Jesus, vai dar certo, em nome de Jesus. O teu ministério vai dar certo, em nome de Jesus. O teu casamento vai dar certo, em nome de Jesus. A tua família vai dar certo, em nome de Jesus. Os teus sonhos vai dar certo, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite. Eu encerro a minha participação dizendo: no fim, dá tudo certo. E se não deu certo ainda, é porque não chegou ao fim. No fim, tudo dá certo. Mas se não deu certo ainda, é porque não chegou ao fim. Que Deus possa te abençoar grandiosamente
abençoar a sua família. Saia daqui com uma convicção: eu sou uma escolhida. Eu sou um escolhido. Saia daqui com uma convicção. Se o diabo bater na porta da sua casa, receba ele dizendo: aqui não, eu sou escolhido. Se a enfermidade chegar, diga: aqui não, eu sou um escolhido. Se a crise chegar, diga: aqui não, eu sou um escolhido. Em nome de Jesus, eu quero que você levante as suas duas mãos e diga: eu sou um escolhido. Não, diga mais forte, diga: eu sou um escolhido. Agora é para o diabo ouvir, diga: eu sou um escolhido. Não, mais alto, diga: eu sou um escolhido. Vamos lá, eu sou um escolhido. Mais uma vez, eu sou um escolhido. Aplauda o nome do Senhor, aleluia.